Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e com a gente, comigo e com você, o padre Josivaldo Félix, que é mestre em Direito Canônico, promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal e também é vice-reitor do Seminário de São Pedro. Nós vamos conversar com o padre Josivaldo aqui sobre Direito Canônico, sobre Tribunal Eclesiástico. Você que está ouvindo a gente, você sabe para que serve o Tribunal Eclesiástico na igreja? Você sabe o que é o Direito Canônico? Para que serve esse direito, né? O porquê Direito Canônico? Então, é sobre isso, sobre essas dúvidas que a gente vai conversar aqui hoje no programa Aprendendo com a Igreja com o padre Josivaldo. Bom dia, padre Josivaldo. Bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda. Bom dia a você que nos acompanha pela 91,9. É uma alegria para mim poder estar aqui hoje, esse convite, poder participar desse momento e também esclarecer alguns pontos, né, que para a gente é necessário na nossa convivência de igreja. Mas antes da gente começar a conversar mesmo sobre o direito canônico, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Quem é o padre Josivaldo Félix? Bom, padre Josivaldo, eu nasci aqui em Natal, sou natural daqui mesmo. Com 6 anos fui morar com a minha família em Parnamirim e cresci nesse eixo, né? Entre Parnamirim e Natal, né? Morando em Parnamirim, estudando em Natal e fiz uma experiência missionária de 7 anos no estado de Goiás, numa comunidade católica. Depois retornei a Natal, entrei para o Seminário de São Pedro, concluí os estudos e fui a Roma, né? Estudar, fazer, como você falou, um mestrado, né? Em Direito Canônico e Civil. Sim. Mas você tem formação, graduação também em Direito Civil aqui? Não? Tenho né? Graduação em Direito Civil, sou advogado também, Tem OAB, tem. Pago anualmente minha carteira. Tá certo. E hoje estou nessa área, né? Atuando no direito da igreja, mas também, às vezes, também atuo como advogado também. Quando você estava nessa comunidade de vida, lá em Goiás, não era seminarista ainda? Ou já era missionário. Missionário leigo? Leigo, um leigo consagrado. De evangelização das diversas áreas, principalmente porta a porta, né? Evangelizávamos muito de porta a porta. Pois é, o padre Josivaldo, você está ouvindo, ele tem uma voz muito bonita, né? Até na última ordenação diaconal que teve aqui na catedral, eu até comentei com ele no dia seguinte que eu estava do outro lado do presbitério, eu não via quem estava cantando a ladainha de Todos os Santos. Eu falei assim, quem está cantando a ladainha, né? Uma voz tão bonita. Aí quando eu dei a volta no presbitério, era ele, né? Ah, obrigado. E ele, aí acho que até você falou um pouco também, né? A sua experiência. Lá você tinha programa de rádio, também gravou CD lá pela comunidade. Isso, a gente tinha programa, trabalhava diariamente com programa de rádio e também fazia parte do Ministério de Música, né, da comunidade. Então, cantava e nos CDs da comunidade também eu fiz a participação. Então, também tem algumas músicas gravadas dentro do CD da comunidade que eu participava. Uma experiência muito boa, creio que tudo isso contribui, né, para a evangelização. Sem dúvida. Pois é, esse é o padre Josivaldo Félix, que vai ser com quem a gente vai conversar hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Bom, padre Josivaldo, eu queria que você falasse, assim, em linhas gerais, do que trata o direito canônico. Certo, o direito canônico, ele é tão antigo quanto a igreja, vamos dizer assim. O direito canônico, ele trata justamente das relações da igreja com os seus fiéis, toda a parte estrutural da igreja com relação aos ministros ordenados, aos fiéis leigos, aos bens da igreja, aos direitos dos fiéis, direitos dos leigos, toda a organização interna jurídica da igreja, né, ela é abarcada pelo direito canônico, né? Então, o Código de Direito Canônico que nós temos atualmente, ele é de 1983, porque temos uma versão anterior de 17, mais 1917, mas o atual é de 83. E o Código, ele traz então essas relações que, por exemplo, com o Papa Francisco, algumas foram atualizadas, né? Vamos tratar um pouquinho disso mais adiante.
mas tudo aquilo que envolve sacramentos, bens, penas, sanções, organização hierárquica da igreja, tudo isso ele é abarcado dentro do direito canônico. Então, o cânone, né, é uma divisão, né? Antigamente existia essa medida, né, que era considerada um cânone como se fosse a sua medida de cana, vamos dizer assim. Sim. Então, era medido um cânone. Então, o livro é dividido em partes, como em se fosse pedaços. capítulos, digamos assim. Isso, se a gente fosse comparar com o direito civil, a gente teria ali o capítulo, né, o artigo, isso. Né? Teríamos os artigos e os incisos, né? Então a gente divide em cânones. Os cânones são como fossem os artigos do direito civil. Isso, seria dessa forma. Então, temos todo um ordenamento jurídico, né? Então, o Código de Direito Canônico, ele traz toda essa estrutura jurídica própria da Igreja, né? Que já serviu também de base para vários ordenamentos jurídicos no mundo inteiro. Qual é a diferença entre o direito civil e o direito canônico? Então, assim, há relação entre eles? Existe uma relação porque o nosso direito civil, ele nasce também da influência do direito canônico, né? Com relação... O direito canônico nasceu antes do direito civil, então? De que o nosso direito civil, sim. Sim, porque o nosso do Brasil. Justamente, porque o direito canônico em si, ele também recebe influência do direito romano, né? Mas o nosso direito, vamos dizer assim, de base civilista que nós temos hoje, também a gente vai encontrar dentro do direito canônico muitas relações que se assemelham. Então, o direito canônico vai tratar especificamente dos deveres e das obrigações dos fiéis católicos, dos cristãos católicos, né? No nosso caso, na nossa dimensão latina, né? Do Ocidente. Temos também o Código de Direito Canônico que vamos dizer assim, que normatiza as regras para a Igreja Oriental. Mas aí também já é um outro código. Então, ele trata da dimensão interna da igreja, diferente do Código Civil, que trata das relações da pessoa na sociedade, né? Então, com relação a bens, relações matrimoniais, pessoas, mas o direito canônico trata em si do fiel batizado. Vamos dizer assim, é batizado, é católico, então quem vai reger a estrutura jurídica justamente é o Código de Direito Canônico. O direito canônico ele é muito amplo, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, o padre, o bispo, quando chegou aos 75 anos, conforme o Código de Direito Canônico, deve pedir renúncia. E tantas coisas, outros assuntos, como você disse mesmo, de bens. Assim, é muito vasto, né? O que ele trata na igreja. É bem vasto, Nós temos um código, mas ele é dividido em 7 livros. Cada livro desse traz uma normatização de uma determinada área da igreja. Então, tem uma parte introdutória de normas gerais, nós temos a parte que fala do povo de Deus, temos também a questão do munus, né? De governo, de santificação e de ensinar. Nós tratamos também ali dos bens temporais da igreja, das penas, das sanções, do processo matrimonial. Então, ele é bem amplo, né? Mas não é, vamos dizer assim, a constituição da igreja. Em primeiro lugar, nós temos o direito divino, né? Depois que entra essa outra parte, na parte jurídica, entra também o Código de Direito Canônico. Mas também temos a lei fundamental da igreja, que também rege uma estrutura da igreja que não diz respeito diretamente ao Código de Direito Canônico. Realmente é muita coisa. 7 livros, né? Assim, imagine que um mestrado, um doutorado em Direito Canônico deve ser... bem pesado. É, né? Pesado, é denso. É bem denso porque a gente tem que passar por tudo, né? Que está normatizado. Então, somente a parte dos sacramentos é uma parte assim, bem extensa, né? Em relação a tudo aquilo que o Código normatiza, tratando desde o batismo até matrimônio, as ordens. Bom, é um campo amplo. Então, geralmente, um mestrado em Direito Canônico, ele dura 3 anos, quem vai estudar em Roma. Qual foi o seu campo de estudo, né? A sua, digamos assim, aqui a gente chama de dissertação, né? Do mestrado. E foi em qual área? A minha área, eu tratei dos conselhos pastorais a nível paroquial e diocesano. Essa estrutura hoje que é tão importante de participação do leigo, né, na atividade da igreja. Então, isso tratei à do modo luz geral, do direito canônico. À luz do direito canônico. E também regula, né, essa parte
No caso, os conselhos pastorais já era um desejo de que houvesse uma estrutura dessa forma, com a participação, né, do fiel nas atividades da igreja, e o Código de Direito Canônico normatiza essa estrutura, né? E então hoje nós temos os conselhos pastorais a nível diocesano e a nível paroquial, que são essa ferramenta importante de participação, né, do governo. Como é que você vê já que aproveitar, né, o seu foco de estudo, que foram os conselhos, como é que você vê a importância desses conselhos, né, dos pastorais, administrativos, para a vida da igreja, para a vida da paróquia? E assim, eu vou fazer até outra pergunta em cima: o que é que falta para eles serem mais atuantes? Os conselhos pastorais, eles contribuem muito porque eles abrem a possibilidade de que pessoas que tenham formações específicas também possam colaborar, né, nas diversas áreas da igreja, ajudar também a trabalhar a parte de elaboração de planos pastorais. Então, a utilidade deles, seja a nível paroquial ou a nível diocesano, ela se torna muito importante, né? Ela dá uma abertura, então, para a participação, apesar de ter somente um poder consultivo, mas essa consulta é que ajuda a elaborar aquilo que é necessário para a paróquia ou para a diocese. No caso, com a participação de membros de várias áreas, né, de várias pastorais ou de várias dimensões, vários movimentos, então você tem ali uma visão do geral. Então, representantes de diversas áreas, né, que colaboram com um único objetivo. Então, a valorização do conselho, seja no nível pastoral ou diocesano, ela é muito importante. O que é que precisa melhorar? Eu creio que precisa que esses conselhos tenham uma participação efetiva desde a estrutura da diocese até a paróquia na sua menor estrutura, vamos dizer assim, né? Porque por mais que ache que seja um mecanismo que pode ser, vamos dizer assim, dispensado, mas hoje, pela nossa realidade, ele não é, né? Ele se torna necessário. Então, precisa realmente que quem esteja à frente na paróquia, né, o pároco ou o administrador, ele realmente possa valorizar e possa estruturar o seu conselho de modo a poder colaborar com as atividades pastorais de uma forma efetiva. Então, depende muito de quem está à frente. Como você está no seminário diretamente, né, contribuindo na equipe de formação como vice-reitor, quando os seminaristas terminam ali o 4º ano de teologia, eles estão preparados para administrar uma paróquia. Inclusive, assim, tem consciência, na grade de formação é trabalhado isso, essa consciência da importância e da necessidade dos conselhos? De um modo geral, o seminarista, durante a sua formação, ele já está inserido na realidade paroquial, né? Então, ele já vem fazendo o estágio nos finais de semana, sábado e domingo nas pastorais, retornando ao seminário na segunda-feira, e isso já vai colaborando para que ele tenha essa visão da necessidade. Ele também está inserido muitas vezes nos conselhos, né? Então, a formação, de um modo geral, ela leva também a essa participação, até mesmo porque nós temos também disciplinas de administração paroquial que tocam também nessa dimensão dos conselhos, né? Então, aliada à prática, que eles já vão experimentando no dia a dia, junto com a teoria, então se busca uma formação, vamos dizer assim, interdisciplinar, vamos dizer, ligada, né? De modo que ele saia do seminário com essa visão participativa, com essa visão de uma necessidade, uma abertura à participação do fiel na estruturação dos seus projetos pastorais. Voltando ao direito canônico, eu sei que ela é muito importante, né, para a igreja, mas aí eu queria que você falasse também um pouco, né, qual a importância do direito canônico para a igreja católica de um modo geral, inclusive na parte administrativa, na parte pastoral, qual a importância do direito canônico? O direito canônico, nós podemos analisar a sua importância como de um mecanismo, né? Ele não é, vamos dizer assim, um fim, mas ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que colabora com a normatização dentro da igreja. Então a gente vê, Cacilda, que mesmo voltando aqui para a dimensão do direito civil, né? O direito, ele nasce a partir de um fato social, né? Acontece o fato social e a partir dali há uma necessidade de normatizar, né? Como deve ser a forma
aceita, como se aquilo é sofre uma penalidade ou não, uma sanção ou não, se é um crime ou não, como deve ser organizado, como deve ser estruturado. Então, o direito ele serve como essa ferramenta que normatiza, que regula para toda a igreja, vamos dizer assim, o modo que a igreja coloca como o correto a ser feito, vamos dizer assim. Ela vem a criar uma homogeneidade na igreja, né? Então, a forma que deve ser vivido, vamos dizer assim, a forma que deve ser analisada, estudado o sacramento, por exemplo, do batismo aqui, vai ser a mesma forma que você vai estudar, por exemplo, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. O Código de Direito Canônico ele vem a regular, a homogeneizar essa, vamos dizer assim, um conceito e aplicar isso de forma que a igreja toda possa viver, vamos dizer assim, numa mesma direção. Então, a organização, a normatização, ela serve para regular, para administrar e para, vamos dizer assim, tornar aplicável, né, de uma forma, né, com um processo, com um procedimento, aquilo que é necessário. Muito bem, então a gente fecha aqui o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo, né? A conversa está muito boa aqui, o padre Josivaldo explicando muito bem, né, sobre o direito canônico e a aplicação dele na igreja. Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, 2 minutinhos, e volta já, conversando mais sobre o direito canônico e sobre o Tribunal Eclesiástico. 2 minutinhos. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, não ritmo pastoral, né? Assim, tem hora que dá uma crise de identidade, assim. Um programa e outro. É Aprendendo com a Igreja neste domingo, 22 de janeiro de 2023. Hoje conversando com o padre Josivaldo Félix. Ele é promotor de justiça aqui do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal e é mestre em Direito Canônico, também é advogado, né? É formado, como se diz, em Direito Civil. E nós estamos hoje conversando aqui, né? Dando essa geral sobre o Direito Canônico, e agora a gente vai falar sobre o Tribunal Eclesiástico, que eu sei que é um assunto que muita gente tem curiosidade, né? Assim, eu vejo nas redes sociais da Arquidiocese sempre está chegando mensagem, pessoas perguntando alguma coisa que a gente vê que é do direito. Até um dia chegou uma pergunta, eu disse, meu Deus, o que será isso? E o padre Josivaldo chegou lá na sala e disse, mas eu deduzia que era relacionado ao Tribunal Eclesiástico. Padre Josivaldo, o que é o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal? Vamos logo falar assim, bem no geralzão, para quem não conhece saber o que é essa instância. Certo. Tribunal, então, né, interdiocesano, pegamos aí a estrutura das 3 dioceses que compõem a nossa província, né? Natal, Mossoró e Caicó. Então, interdiocesano de Natal. A sede é em Natal. No entanto, envolve essas 3 dimensões, né? Daqui, de Mossoró e de Caicó. Então, os bispos, em comum acordo, estruturaram, né? Que foi um pedido do Papa Francisco para que as dioceses tivessem a estrutura do Tribunal Eclesiástico. No caso nosso, aqui em Natal, tivemos essa reunião das 3 dioceses para formar, então, esse tribunal que vive essa unidade, né, entre essas 3 áreas. E, no caso, hoje, por exemplo, nós temos o nosso arcebispo, Dom Jaime, como o moderador geral, né, do Tribunal Eclesiástico, e todo o processo que é iniciado, seja em Caicó, seja em Mossoró, ou aqui mesmo no território da nossa arquidiocese, então ele passa por aqui, né, passa pela sede que é aqui em Natal. Então o tribunal, ele, como nós vimos, né, hoje ele tem uma maior demanda relativa a processos matrimoniais, né, a casos de nulidade matrimonial. Então, como saber como lidar com isso, como saber como se direcionar ao Tribunal Eclesiástico? O tribunal fica aqui
no subsolo da catedral, né? Vizinho aqui a Sala da Pascom, né? Somos vizinhos. Exatamente. Somos vizinhos, como diz lá no interior, parede e meia. Parede e meia, isso. E é livre, né? Qualquer pessoa pode nos procurar aqui, Nesse mês de janeiro está de férias, né? Mês de janeiro está de férias, retornamos agora no início de fevereiro. Mas é livre a procura, mas como orientação geral, a gente diz que primeiramente o fiel procure o seu pároco para pegar as primeiras informações, as primeiras orientações, né, do que fazer, de como agir. A partir dessa orientação com o pároco, que é esse primeiro contato, ele pode direcionar o fiel a vir aqui ao tribunal ou a pessoa mesmo decidir vir para se informar daquilo que seja necessário, né? Inclusive tem um site também, né? Tribunal Natal, uma coisa assim, não é isso? Tribunal Natal, é só verificar aqui porque tem o que é geral para acesso externo e tem o nosso interno. Bom, mas aí no tribunal, eu vou procurar aqui. No tribunal você é promotor de justiça. O que é que faz o promotor de justiça? No tribunal eclesiástico. No tribunal eclesiástico, De um modo geral, né, vamos dizer assim, aquilo que engloba a ação do Ministério Público, né, como nós temos também no direito civil, ele vai tratar justamente da fiscalização, da tutela do ordenamento jurídico. Então, a função desse Ministério Público é fazer com que a lei possa ser executada, vamos dizer assim, possa ser seguida ou vista da forma correta. Então, ele procura tutelar esse ordenamento. No nosso tribunal, o Ministério Público ele se divide em duas funções, uma voltada para o promotor de justiça e outra para o defensor do vínculo nos processos matrimoniais. Né? Então, o que seria cada um desses? O promotor de justiça envolveria uma dimensão assim mais geral, não voltada somente para os casos de nulidade matrimonial, mas para a parte mesmo, vamos dizer assim, dos delitos da igreja, vamos também tratando dessa parte, mas o defensor do vínculo ele atua diretamente no processo matrimonial, como o nome já diz, defendendo o vínculo. É como se ele atuando como o que um promotor de justiça faria numa esfera, vamos dizer assim, penal, ele atua defendendo a lei para que ela seja executada. Então, ele defende o vínculo, enquanto que as partes procuram provar a não existência do vínculo, o defensor do vínculo ele é essa parte, vamos dizer assim, opositora que vem, pelo contrário, tentar defender a existência do vínculo, procurar ver os meios que procurem justificar a existência do vínculo matrimonial. Então, de um modo geral, se assemelha bastante àquilo que é o papel de um promotor na esfera civil penal. E o tribunal funciona bem parecido com o tribunal civil, né? Assim, tem juiz, não é isso? Isso. Nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos advogados, né, notários. Então, a estrutura jurídica processual do nosso tribunal, ela se assemelha, sim, à esfera civil. Então, a parte ela tem que ter, para ser habilitada, ela realmente deve atender a requisitos necessários, né, para poder entrar com uma ação. Nós temos toda uma parte de estruturação com o presidente do tribunal, juízes, notários também que funcionam como se fossem tabeliões, né? Tabeliões que trabalham nessa parte mesmo de organizar a documentação, de dar andamento a todo o processo, né? Na parte mais do procedimento, na parte técnica. Então, o tribunal ele se assemelha muito, né, àquilo que se tem na esfera civil e penal. E aí, o tribunal, como você disse, é interdiocesano, né? Ele atende a Arquidiocese de Natal e as dioceses de Mossoró e de Caicó. Mas aí lá em Caicó, lá em Mossoró, tem uma câmara, alguma coisa do tribunal que as pessoas não precisem, quem foi empresário do tribunal não precisa vir até Natal? Como é que funciona? Isso, justamente. Em cada diocese nós temos, como você falou, se chama Câmara Eclesiástica. Então essa Câmara Eclesiástica é quem faz esse primeiro atendimento, né? Escuta a parte, recebe o pedido de nulidade e depois esse processo ele vai ser enviado aqui para Natal. Mas o primeiro contato acontece nessas câmaras eclesiásticas que tem os padres já responsáveis por elas, né? Em cada diocese, acompanhado também de alguns auxiliares.
que já tem como se fosse essa estrutura que nós temos hoje do tribunal, mas de uma forma reduzida, vamos dizer assim, na dimensão de uma diocese, né, sufragânea, como Caicó ou Mossoró. Então nós temos em Caicó, nós temos o padre Alcivan, nós temos o padre Carlos Henrique, em Mossoró nós temos também o padre Clóvis, e outros sacerdotes também que auxiliam nesse processo. Então a Câmara Eclesiástica é essa, vamos dizer assim, essa dimensão menor daquilo que deveria ser o Tribunal Eclesiástico, porque para se formar o tribunal há a necessidade de que os padres ou leigos tenham uma formação. Então se exige pelo menos, para assumir uma função de juiz no tribunal, pelo menos que ele tenha, ou promotor, pelo menos o mestrado em Direito Canônico. O mestrado em Direito Canônico hoje dura aproximadamente 3 anos, né, se você for estudar em Roma. E o mínimo que se pede é esse mestrado. Aqui o juiz é o padre Valquimar Nogueira, né? E o padre Alcivan também? Em alguns processos também, quando eu não estou atuando como promotor, eu atuo como juiz também. Então, os juízes hoje somos o padre Valquimar, o padre Alcivan e o padre Carlos Henrique, né, em Caicó, e nós vamos fazendo então esses turnos, né? Vamos alternando ali com relação ao julgamento dos processos. Você falou que a maior demanda do trabalho do tribunal hoje é a questão da nulidade matrimonial. Primeiro eu queria que você falasse assim, explicasse, porque eu vejo que algumas pessoas chegam por ali, ou às vezes até mandam mensagem, e-mail, mensagem no WhatsApp do setor de comunicações, assim, o que é que eu preciso fazer para anular o meu casamento, né? Assim, falar um pouco da diferença entre nulidade e anulação. Isso. Declarar a nulidade do casamento é declarar que faltou algum requisito exigido para que ele fosse válido. Então, ele é considerado inválido, vamos dizer assim, desde o momento que foi celebrado. Como nós temos também na esfera civil, né? A nulidade ou a anulação. Se anula, né, algo que foi feito corretamente, mas que por algum, vamos dizer assim, por alguma situação muitas vezes inesperada, se desfaz aquele contrato, se anula, vamos dizer assim, um contrato, mas que foi realizado de uma forma correta. No caso da nulidade, se busca o quê? Encontrar se faltou algum requisito para que ele tivesse sido celebrado da forma correta, né? Para que ele tivesse atendido aos requisitos, né, essenciais para ser considerado válido. Então, o que se analisa se faz um histórico de toda a caminhada, né? Desde a fase em que as partes, né, o homem e a mulher se conheceram, desde quando viveram um namoro, se houve noivado ou não, se houve algum problema durante esse processo, o que aconteceu. Então se analisa se faz todo um histórico, né, dessa fase pré-matrimonial e também nesse início da fase matrimonial, para saber o que faltou realmente de requisito para que ele seja considerado válido. Se faltou algo, ele vai ser nulo. Se não, ele continua válido. Agora, justamente as pessoas se confundem porque dizem, mas um sacramento na igreja está sendo anulado. Não se anula um sacramento, né? O sacramento ele não é anulado. Ele pode ser considerado nulo por não ter atendido aos requisitos necessários para sua validade. Com certeza, muita gente está ouvindo a gente agora. Talvez tenha essa dúvida, né, de dizer assim, que requisitos são esses para saber quando um matrimônio ele é possível de nulidade, né? Que requisitos são esses que não foram atendidos e que aí é possível de nulidade? São muitos. Alguns. São muitos requisitos, mas o principal ponto que se deve perceber e analisar é se houve realmente a liberdade de consenso, né? Se a pessoa a necessidade do conhecimento, vamos dizer assim, básico, vamos dizer assim, mediano para todos, né, com relação ao que é o matrimônio. Não se exige um conhecimento aprofundadíssimo, né, do sacramento, mas aquele conhecimento mediano. Agora, quando falta, por exemplo,
um consenso, a liberdade do consenso, né? A pessoa casou, mas casou sem querer, casou forçada, por exemplo. Casou na marra. Casou na marra, aconteceu algo, aconteceu talvez algum acontecimento que forçou aquele casamento. A pessoa não agiu com uma liberdade, mas agiu sob pressão, sob violência, né? Estava assim passando por alguma situação de um temor externo causado, né? Então isso, por exemplo, é um motivo de nulidade, né? Também temos vários outros motivos com relação à questão mesmo da idade necessária, né? Que muitas vezes matrimônios que foram feitos, mas de forma irregular, porque a pessoa não atendia a idade que era necessária para a idade poder, mínima. A idade mínima. Qual é a idade mínima? A idade mínima para mulher é porque nós temos uma idade mínima no Código de Direito Canônico e outra realidade aqui a nível de Brasil, né? Ah, sim. A nível de Brasil. Então, porque parece, não sei, mas parece-me que tem uma idade lá que mulher, os pais 16, têm que assinar autorizando, né? Tem algo assim, não tem? Ou não? Tem. Para mulher é 16 anos. Então, se ela casou com menos de que isso, né? Então, não é considerado válido, né? No caso. Bom, então, quando a autorização é dada, né? Geralmente a nível civil, vamos dizer assim, porque se for a nível canônico, o pai pode dar autorização, mas se ela não tiver a idade suficiente, é inválido, né? Mas elementos como, por exemplo, a idade, elementos como, por exemplo, como acontecia antigamente, a pessoa foi raptada, né? Foi roubada, né? Foi pega, foi capturada, ficou lá presa em algum canto e depois foi forçada a se casar. Então, até nesses casos em que a pessoa foi raptada, né? Ela, depois de sair daquela situação de cárcere, ela que tem que ter a liberdade de escolher se quer ou não, ela não pode ser forçada a casar. Então, acontece casos assim, né? Acontece casos de concubinato que, vamos dizer assim, bom, é bem específico, mas que não poderiam dar origem a um casamento. Temos também a questão da linha consanguínea, né? Vamos dizer assim, a linha reta de consanguinidade, não pode haver casamento válido entre parentes da linha reta, né? Entre colaterais até o quarto grau também não pode. Entre primos? Assim, não. Entre eu não quero nem falar sobre isso agora, porque vai dar muito mais primo, mas a nível de primeiro grau não é válido. Entre irmãos jamais, né? Primo de primeiro grau também não. Ah, tá. Mas são realidades bem particulares que devem ser analisadas. Então são muitos casos, né? Então por isso que a gente tem que ver com calma, né? A pessoa tem que trazer sua história, contar aquilo que aconteceu pra gente poder... Cada caso é um caso, Cada caso é um caso, tem detalhes, tem minúcias, tem situações de transtornos psicológicos ou psiquiátricos que influenciaram também naquele casamento, né? Então, tudo isso é analisado, né? Até mesmo a questão hoje da maturidade, se a pessoa tem maturidade suficiente para assumir os compromissos do matrimônio ou não. Então, é bom analisar direitinho, porque às vezes a pessoa acha assim, eu me encaixo nessa situação aqui, vou lá, com certeza vai ser nulo. Bom, temos que ver, né? Temos que analisar, temos que estudar caso por caso, ver o contexto, né? Para poder se chegar àquilo que no direito canônico a gente chama de certeza moral, né? A certeza moral ela deve chegar a partir da análise geral do contexto. A gente não pode analisar um fato isolado fora do contexto em que aquele fato aconteceu. Então, a partir daí é que se vai poder ter aquilo que nós chamamos, que não chamamos nem de verdade em si, chamamos de certeza moral do que aconteceu. Realmente é algo bem complexo, né? Bom, a gente fecha agora o segundo bloco. E aí vamos para mais um intervalo e aí volta rapidinho, trazendo o último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Hoje aprendendo muito sobre o direito canônico e muita coisa que ele abrange. Então, 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 22 de janeiro de 2023. Eita, que o primeiro mês do ano já está quase acabando. Passou rápido, Parece que a gente fica só esperando começar. Começou, pronto, já foi acelera. Direto. Acelera. E o nosso convidado hoje aqui é o padre Josivaldo Félix, que é aqui da Arquidiocese de Natal, vice-reitor do Seminário de São Pedro e também atua no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal. Tribunal que trabalha, né, com o direito canônico, que, como ele já estava falando no segundo bloco,
tem uma demanda, a principal demanda, claro, que abrange outras situações. Sim, sim. Né, inclusive internas, né, isso. Assim, de religiosos e sim, tudo que se relacionar à vida consagrada, aos padres, né, aos sacramentos, tudo isso vai envolver o nosso tribunal também. E aí, se você quer conhecer mais sobre o tribunal, funcionamento do tribunal, entre aí na internet, procure o site tribunaleclesiasticonatal.org.br, tribunaleclesiasticonatal.org.br. Lá com certeza tem até o número do telefone, tem um WhatsApp também, tem e-mail, que você pode entrar em contato com o pessoal do tribunal para se inteirar mais. Se você tem alguma situação que acredita que pode ser resolvida junto ao tribunal, pode entrar em contato. Lembrando que neste mês de janeiro o tribunal está fechado, está de recesso. Isso, né? Início de fevereiro, falta todo mundo para trabalhar, né? Para dar sequência às atividades. Então, Padre Josivaldo, se alguém acredita que pode entrar que tem chance, né, de ter a nulidade do matrimônio, ela deve, o primeiro passo é entrar em contato com o padre, o seu respectivo pároco, não é isso? Isso, ele vai dar as primeiras orientações, né? Vai escutar a pessoa e dar as primeiras orientações do que se realmente aquilo ali aponta, pelo menos para uma nulidade, e orientar também, dependendo do caso, a procurar, né, o tribunal eclesiástico. Após esse primeiro contato, que é muito importante, ao chegar ao tribunal eclesiástico, nós temos também a parte da nossa secretaria, né? Então, temos lá a nossa secretária, Raíssa, que já vai dar as primeiras orientações também do que é necessário para poder iniciar um processo de nulidade matrimonial. Documentação. Então, a pessoa recebe ali as orientações com um questionário, onde vai orientar a parte a conseguir toda a documentação necessária. É importante também lembrar que, para especificamente o processo de nulidade matrimonial, é necessário que a pessoa já seja até divorciada. Ela não pode dizer, estou separada e quero. Não, tem que ser divorciada, tem que ser já trazer o documento civilmente para poder dar entrada no processo matrimonial. Então, Raíssa, que é a nossa secretária, já vai dar essas orientações. E eu creio que isso já ajuda muito. Em caso em que a pessoa tenha dúvida no que foi orientado, queira mostrar a sua peça inicial que foi escrita, que a gente chama de libelo, né, contando toda a história, nós também fazemos essa assistência de escutar a pessoa. Ela pode enviar para nós esse libelo, para nós darmos uma olhada, ver se falta alguma coisa, para poder então se dar entrada na ação. Então, primeiramente, secretaria, em caso de necessidade, se passa então para uma orientação para poder então dar entrada nesse processo. Padre Josivaldo, e terminado um processo desse, né, assim, a sentença foi afirmativa para a nulidade, aquelas pessoas, aquele homem, aquela mulher, então eles estão liberados, vamos dizer assim, para celebrar o matrimônio novamente com outra pessoa? De um modo geral, a afirmação, né, da nulidade, ela deixa a pessoa livre para realizar novas núpcias, né, para casar novamente. Embora algumas sentenças também apresentam alguns vetos, como, por exemplo, a pessoa não está livre totalmente. Ela vai precisar também de um consenso de um pároco que possa dizer se seria possível ou não, porque a gente pensa assim, não, toda sentença ela é igual, todos estão livres sem nenhuma dificuldade. Não. Tem sentenças também que impõem certas restrições para que a pessoa possa casar novamente, né? Então, é importante também estar atento a isso, né? O texto. E após a sentença, né, de nulidade, essa sentença, então, ela é encaminhada para a paróquia de origem das partes, e essa nulidade vai ser averbada no livro de matrimônios da paróquia, para que fique lá registrado, então, que aquele casamento foi considerado nulo. E acho que é bem interessante também deixar claro que não é todo mundo, né, todo casal que se separa, né, casou na igreja, que se separou, que agora pode conseguir a nulidade. Não é isso? Daqui a pouco enche de pessoas que se separaram, não, eu quero a nulidade do matrimônio, mas não é bem assim. Não, temos que analisar para ver
se realmente, como eu tinha falado, faltou algum requisito, né? Se o matrimônio for realizado da forma correta, atendeu a todas as etapas que são pedidas, houve todo um acompanhamento, um discernimento, o casamento foi realizado regularmente, mas de repente chega lá à frente e aí a pessoa diz, não, estamos desgastados, queremos nos separar, vou pedir nulidade. Bom, um desgaste ocasional não vai ser motivo de nulidade. Tem que ver aí no histórico o que levou a isso, o que proporcionou isso e se faltou algum requisito, para a partir daí poder ser dada, então, vamos dizer assim, uma decisão final, né? Mas é importante justamente escutar a pessoa, escutar a parte também. O processo também envolve testemunhas, né? Cada parte pode arrolar aí pelo menos 3, ou seja, trazer pelo menos 3 testemunhas para depor, né? Em seu favor. E então tudo isso vai ser analisado, né? Então para nós é importante não somente a parte, as partes que participam, mas também o depoimento das testemunhas, né, que vão colaborar para esse processo. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia do Tribunal Eclesiástico? O que é que dá mais trabalho? Olha, primeiramente a gente hoje está com um desafio com relação à questão da falta de uma quantidade suficiente de juízes para poder julgar os processos. Temos uma demanda grande, né? E temos poucos juízes para poder sentenciar. E vale ressaltar que todos os juízes têm outras atribuições. Tem outras atribuições, justamente. Padre Valquimar, por exemplo, é reitor do seminário, que já é uma demanda grande que ele tem. Já é uma demanda grande. Assim como você, que é vice-reitor, que é professor lá no seminário. Né? Não está só... Nós somos exclusivos ali para a realidade do tribunal, né? Já também atendemos outras realidades. Então, essa questão mesmo da falta, né, de outros padres, a necessidade de enviar outros padres para poder estudar, e também a questão com relação aos processos, que as pessoas possam apresentar as provas devidas, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa não recorda bem a história do que passou, ou falta alguma coisa que comprove, ou vem alguma parte, alguma testemunha que não colabora com aquilo que foi falado, né? Às vezes a testemunha não sabe nem o que aconteceu, né, durante a vida matrimonial da outra parte, mas como é amiga da pessoa, foi convidada, então às vezes falta um pouco assim de estruturação, né, nos processos, então isso às vezes dificulta, né, na parte no julgamento final, né, para deixar claro realmente o que aconteceu. Mas eu creio que hoje o maior desafio seria essa quantidade de novos juízes, né? Termos novos juízes. Tanto que para esse ano, nós estamos planejando de termos um mutirão, né? Um mutirão com juízes de outras dioceses para podermos julgar os processos que estão acumulados, né? Que devido à pandemia, né, onde houve ali uma parada e um acúmulo de processos, nós não tivemos como dar andamento. Então, ainda temos processos de alguns anos. Temos processos, por exemplo, de julgamento de 2020 e 2019, que ainda estão em julgamento. E vamos fazer, então, esse mutirão com outros juízes para poder vamos dizer assim, solucionar, né, o que hoje nós precisamos. Padre Josivaldo, quando se fala assim, voltando agora ainda mais ao direito canônico como um todo, né? Quando se fala em direito canônico, parece algo muito distante de nós, especialmente de nós leigos. Como é que o povo de Deus, né, os fiéis leigos, podem ter acesso a conhecer um pouco desse direito da igreja? Certo. A fonte mais, vamos dizer assim, mais direta é o próprio Código de Direito Canônico. Vamos dizer assim, não somente adquirir o livro ou procurar através dos meios eletrônicos, por exemplo, no site do Vaticano, vatican.va, onde vai encontrar ali toda a parte da legislação da igreja e o Código de Direito Canônico, né? Então, é um meio de acesso. Outro é procurar diretamente o pároco ou procurar o tribunal. Os párocos também têm uma formação durante o período de seminário de Direito Canônico, né? Eles veem toda a parte todo o livro do Direito Canônico, e então isso também colabora. Mas a acessibilidade, né, a informação, ela se tornou bem maior. Então, se você coloca lá, por exemplo, tenho dúvida sobre
matrimônio. Então você coloca ali na internet Código de Direito Canônico Matrimônio, já vai abrir, né, o que... E a gente vai ver que tem coisa que é muito clara. Você lê e diz, isso aqui eu já sabia que era dessa forma, né? Só não sabia que no código trazia assim de forma tão clara. Então, hoje, através dos meios de comunicação, né, vamos dizer assim, também das mídias, se tornou mais acessível. Ok, padre, a gente já chegou aqui ao final do programa Aprendendo com a Igreja. Teria mais alguma coisa em relação ao tribunal, ao próprio direito, que você gostaria de acrescentar rapidinho? Eu só gostaria de dizer que o tribunal está à disposição, né? Não é algo inacessível, é fácil de ser encontrado, é fácil de ser, vamos dizer assim, de ter acesso. Nós estamos, então, à disposição, né? O conteúdo do código, né? Às vezes ele parece ser muito direto, muito simples, mas tem alguns pontos também que são que trazem uma certa dúvida, porque necessitam de uma certa interpretação, mas dizer que nós estamos à disposição, né? Você fiel, você que precisa de algum, vamos dizer assim, de algum apontamento, de um direcionamento também, né? Pode nos procurar, e para a gente é uma satisfação poder dar essa assistência, né? Que hoje é tão importante para a igreja nas diversas dimensões, né? Então, estamos à disposição, e quem quiser nos procurar, e lembrando aqui o endereço do site, né? Tribunal Eclesiástico Natal.org.br, que também você encontra muitas informações por lá. Pois muitíssimo obrigada. Eu agradeço essa aula. Eu sempre costumo dizer aqui que a gente tem aulas aqui no programa Aprendendo com a Igreja, né? Por essa aula assim, bem geral de direito canônico, do funcionamento do Tribunal Eclesiástico. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cacildo, pela participação, pelo convite. Fico à disposição também para em outras ocasiões que sejam necessárias. Tudo isso é importante para que a gente possa conhecer melhor sobre a igreja e assim poder, vamos dizer assim, cuidar melhor também, né, do patrimônio que nós temos, né, o patrimônio de tantos séculos, né. O que nós temos hoje no direito canônico, ele não foi algo que foi definido do dia para a noite, né. Tem decisões, tem certos cânones que, para se determinar daquilo ali, passaram-se séculos, né? Então a igreja ela é muito prudente, e conhecer o que a igreja tem para reger, para organizar a nossa vida, é muito importante para que a gente possa amar mais, né, a nossa igreja, e também estar à disposição seguindo aquilo que ela nos orienta. Ok, muito obrigada. Nós tivemos hoje como nosso convidado aqui no Aprendendo com a Igreja o padre Josivaldo Félix, e conversamos, né, mestre em Direito Canônico, e este foi o tema, né, do Aprendendo com a Igreja hoje. Muito obrigada a você pela audiência. Domingo que vem, às 10 horas, a gente se encontra aqui novamente com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Fique na sintonia do bem. Bom dia, bom domingo.